Oi, gente, o vídeo de hoje é mais um Maquiando Cliente e eu trouxe um Semcat Quiz sem delineado gatinho, só com esfumadinho mesmo básico. Essa é minha nova modelo, Thaisa, e eu trouxe um batom vermelho, eu não poderia deixar de trazer um batonzão. Vamos lá começar. Eu comecei aplicando um primer por todo o rosto dela. Esse primer da Ruby Rose eu achei que ele só hidrata a pele, que ele não tem outra função de segurar, de disfarce ou outra coisa. Eu juro que eu tentei utilizar essa esponja. Eu comecei aplicando a base com ela, que foi a L4 da Ruby Rose, e eu não dei conta. Eu achei muito ruim, não espalhava, e eu preferi vir com a esponjinha mesmo, convencional. Mas quando eu utilizo ela na minha pele, tipo eu mesmo, na automaquiagem, eu até gostei do resultado que ela dá, mas pra passar nos outros é bem ruim. Não esquece de passar sempre no pescoço e na orelha. Na pálpebra móvel e fixa do olho dela eu não apliquei, tá? E é sempre em batidinhas. Todos os produtos utilizados estarão aqui no box de informações, tá? Depois de ter aplicado a base por todo o rosto, eu venho iluminando a pele dela. Eu utilizei o corretivo L2 e L1 da Ruby Rose e fui aplicando nas áreas de iluminação normais mesmo, as convencionais, que é abaixo dos olhos em formato de triângulo, no queixo, no nariz, no arco do cupido e um pouquinho na testa. Primeiro eu apliquei o L2 e logo depois eu vim com o L1. Que o L2 não era tão claro, sabe? E o L1 era claro demais. Então eu preferi misturar os dois para chegar num tom legal. Aí eu venho com uma esponjinha de queijinho dando batidinhas para uniformizar e para dar acabamento. I'm just trying to be honest. I don't wanna hurt you too. When I'll be there, I'll be there. I know I sound confused, but all I want is to one day come to know myself. Depois eu comecei a fazer os contornos com um corretivo mais escuro. Esse é o da Maquet, se eu não me engano é o Cacau. E depois de ter feito as marcações eu venho com um pincelzinho. Esse pincel é do AliExpress, eu comprei num kit que veio. E eu gostei dele, ele é só um pouquinho mais chatinho de espalhar. Aí depois eu venho com a esponjinha pra dar acabamento nas bordinhas, porque eu percebo que quando eu só esfumo com esse pincel, ele acaba ficando muito marcado. Então eu venho com a esponjinha dando umas batidinhas pra suavizar. Eu não fiz contorno na testa, porque ela tem a testa curta. E no nariz eu também não fiz contorno em creme, tá? Porque eu não acho necessário fazer contorno no nariz, a não ser que seja o nariz muito largo no caso, daí eu faço. Logo depois eu venho com um pó facial para selar toda a área onde eu iluminei. Eu venho com um que é um tom mais claro, que é o tom da pele dela. Aplico com uma esponjinha mesmo por toda a área onde eu passei o corretivo mais claro.
Depois eu venho com um pó facial do mesmo tom da pele dela, com um pincelzinho bem fofinho, e vou espalhando todo esse pó mais claro que eu tinha passado e já dando uniformizada em toda a pele dela. Com pó de contorno, bem mais escuro que o tom da pele dela, eu vou reforçando os contornos em creme que eu tinha feito. Aí sim eu faço o contorno no nariz dela. Eu não fiz desde o início ali da sobrancelha, por conta que o nariz dela é fino naquela área. Só a pontinha mesmo que é um pouquinho gordinha. Então eu passo só ali pra ficar tudo do mesmo jeito, sabe? Eu apliquei um blush. Esse, na verdade, é um pó compacto, mas eu acredito que não exista ninguém dessa cor que seja tão alaranjada assim. Então eu aplico ele como um blush. E logo depois eu vim com um iluminador facial. Eu não tenho nenhum iluminador que seja de marca nacional que tenha o fundo branco. Por exemplo, da Natura tem o fundo rosado. Então, se eu passasse na pele dela, ia ficar rosada, tipo, o blush ia ficar no lugar do iluminador. Então, infelizmente, eu tive que usar um importado, mas existem sim de marcas nacionais e bem baratinhas para vocês utilizarem, tá? Logo depois eu comecei a fazer a sobrancelha. E é aquela coisa, no início sempre mais claro do que o final. O final eu sempre carrego um pouquinho mais. Já se acostumem com ela, porque ela vai voltar bem mais vezes aqui no canal, tá? Depois de ter corrigido a sobrancelha, eu vou delimitar ela com o corretivo um tom mais claro que a pele dela. Eu passo rente a sobrancelha dela somente na parte de baixo e passo por toda a pálpebra móvel e fixa do olho dela. Na parte de cima eu não corrigi com o corretivo, porque eu acho que fica muito marcado. E como eu já tinha feito a pele, ia ficar muito carregada. Depois eu já venho com uma esponjinha dando umas batidinhas ali pra dar acabamento. E essa é a pele pronta. Eu sou apaixonada nesse iluminador. E vamos lá pra parte dos olhos. Eu peguei o mesmo corretivo que eu tinha utilizado pra selar a parte onde eu iluminei, passei ali somente abaixo da sobrancelha, tá? Na pálpebra móvel eu não passei, porque logo depois eu ia vir com o corretivo de novo. Aí ia ficar muito camada sobre camada. Eu utilizei o mesmo produto que eu tinha utilizado pra fazer o blush, eu utilizei pra fazer o côncavo dela, que é a sombra de transição que eu vou utilizar. Eu primeiro aplico no cantinho externo e logo depois eu venho trazendo até o cantinho interno, já que é um semi-cut crease. E, gente, eu tô amando esses pincéis. Eu acho que foi a melhor coisa que já inventaram da Macrylan. Muito bom mesmo. Quem tem dificuldade de esfumar, vale a pena investir. Aqui na minha cidade eu pago R$20 cada um, mas tem locais que você pagam até R$5. Depois eu venho com uma sombra um pouquinho mais quente, mas um pouquinho mais escura, e aplico em todo o côncavo dela, só que um pouquinho mais pra baixo do que a primeira sombra. Tiro o excesso do pincel e já venho esfumando. Depois, como eu quebrei a minha paletinha da Habitat 15 cores, eu descartei a paleta e deixei só as sombras unitárias.
De 15 cores tem 3 tons. Um médio, um escuro e um mais claro, no caso. Que eu falei o contrário. Eu pego a paletinha mais clara, a sombra mais clara, e vou passando em todo o côncavo dela e já vou esfumando. Logo depois eu venho com o médio, vou passando em todo o côncavo e já vou esfumando. Aplicou uma sombra, já esfuma. Se você deixar para esfumar no final, vai acabar virando uma lambança de cores e não vai ficar um degradê legal. Depois eu peguei uma sombra preta, e lembrando, a sombra preta não passa por cima do côncavo, tá? É pra cima do côncavo. Passou pra cima do côncavo, o degradê já não vai ficar legal. Depois eu voltei com um pincelzinho de esfumar e só dei acabamento ali nas bordinhas. Comecei a fazer o semi-cut crease com o corretivo, mesmo que eu tinha utilizado na pálpebra móvel e fixa do olho dela primeiramente. Oi, estamos aqui babando minha maquiagem. Aí, de repente, me vieram 3 meninas e começaram a olhar minha maquiagem que eu estava fazendo. Ela é participante do Miss aqui da minha cidade e as outras meninas também. Aí elas estavam curiando, vamos se dizer assim. Ali no finalzinho, depois eu venho com uma esponjinha dando umas batidinhas ali só para dar acabamento e não deixar essa transição marcada, para até na hora que eu vim com a outra sombra não ficar tudo marcado, sabe? Já peguei uma sombra manteiga da paletinha de 88 cores, que eu esqueci de mostrar, mas ela é um tom bem manteiga mesmo. E passei em todo o semi-cut crease, onde eu passei o corretivo eu vou passar essa sombra mais clara. E é sempre dando batidinhas e nunca arrastando, tá? Depois eu voltei com o pincel da Macrylan que eu tinha utilizado em segundo, com aquele blush. E passei em toda a transição ali só para dar um acabamento. Logo depois eu vim com um tom médio da paletinha da Bitarra, de 15 cores, e fui dando batidinhas ali no canto externo. E logo depois eu vim dando umas batidinhas com outro pincel só para dar acabamento mesmo. Vim com o preto, qual que é? É o da Mary Kay, Coal. E apliquei ali no cantinho externo, dando batidinhas. Depois limpei o pincel e voltei dando umas batidinhas ali por cima, só para dar acabamento e não deixar nada marcado. E é sempre assim, viu que tá marcado? Volta com o outro pincel que você utilizou, só para dar acabamento. Na parte de baixo dos olhos, eu apliquei o mesmo corretivo, bem rente aos cílios, e depois eu vim com o dedo dando umas batidinhas só para esfumar um pouquinho melhor. As mesmas sombras que eu utilizei ali pra onde fazer o corte do semi-cut, eu apliquei ali embaixo, começando com o blush. Nessa hora, vocês podem colocar as sombras que vocês quiserem, podem fazer um pouquinho mais dramático, usar preto, mas como nas 2 maquiagens que eu tinha feito anteriormente nela, eu tinha usado preto, eu achei melhor usar só marrom nessa maquiagem. Aplicou uma sombra, já vai esfumando. Eu só não apliquei o preto, tá? Ali aí embaixo. Depois eu venho com a colinha da Macrylan pra colar o glitter, porque ela sai fácil com água, então eu prefiro utilizar a colinha de cílios do que o fixador de glitter. Vim com um pincelzinho de cerdas sintéticas e só dei umas batidinhas ali por cima pra esfumar, pra deixar mais disperso na onde eu for colocar o glitter, sabe? Peguei um glitter dourado da Zanf e apliquei por toda a área onde eu coloquei a colinha de cílios postiços. Essa parte também é de gosto, tá? Se não quiser colocar, não precisa. Se quiser colocar o glitter ali na onde foi feito o semi-cut, também fica lindo. Apliquei um lápis bege na linha d'água. E o delineado eu fiz direto com um delineador líquido. Mas se você for reproduzir em uma cliente, prefiro o delineador em gel, tá? Apliquei desde o cantinho interno até o cantinho externo. Quando chega ali, eu não puxo o gatinho, eu morro ele ali. Mas eu fiquei com a mão na frente, né, gente? Porque eu esqueço que eu tô gravando.
Voltei com um pincelzinho bem firme, de cerdas naturais, com a sombra preta e fui dando acabamento ali naquele finalzinho daquele delineado. Apliquei máscara de cílios nos cílios inferiores e nos cílios superiores. E nessa hora, para quem não for usar cílios postiços, usa na máscara, tá? Apliquei os cílios postiços, ele é bem xing-ling, bem plastiquento, mas não tem quem não goste desses cílios. Não tem. Ele é lindo demais. Depois de ter aplicado com a pinça, vem dando umas apertadinhas com o próprio dedo, só para ter certeza de que tá bem colado. Apliquei um batom vermelho bem vivo, mas se quiser pular essa etapa, não tem problema. Do tipo, pular a etapa para passar um outro batom, sabe? Um batom nude, um batom que seja lá qual for, roxo, vinho, rosa, fica lindo também. Eu só preferi usar o vermelho porque eu tava doida pra usar esse batom. E esse é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e todo o resto. Comentem aqui se vocês gostaram, o que eu deveria ter feito, o que eu não deveria ter feito, enfim. Me deem sugestões para próximos vídeos também, porque eu estou ficando já sem inspirações, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!